Boa tarde, queridos e muito amados amigos que participam conosco nesta live do dia de hoje, sábado, dia 11 de julho. Essa live que vai ao ar todos os sábados às 14 horas. Todos os sábados às 14 horas, sempre com um tema empolgante, diferente. Então, agradecemos a todos. E peço a cada um de vocês que chame os amigos, compartilhe, chame para participar. É um bate-papo bacana, interessante. Vamos falar hoje sobre a Previdência. E é um papo de vencedor, que interessa a muitos. É um assunto que o meu convidado vai procurar esclarecer, tirar dúvida, dar orientações a cada um de vocês sobre a Previdência, principalmente da Previdência Militar, né? Então, o convidado de hoje é um grande amigo de muitas lutas nacionais, principalmente travadas em Brasília, que começou na PEC 300, e hoje nós lutamos pela segurança pública nacional, pela nossa associação, a única associação nacional que congrega de soldado a coronel, que é a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil, de todo o Brasil. Então, o nosso convidado de hoje, entrevistado de hoje, né, ele é um profissional extremamente competente. Ele é policial militar do estado de Goiás, nosso querido Goiás, onde já fui algumas vezes, com muito prazer. Terra linda. Ele é policial desde 1995, subtenente, graduado em História, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito pela Faculdade de Mauá, com regime próprio de previdência dos servidores públicos e militares pela Faculdade Damásio. MBA em Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. É o atual presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, a ASEGO. Subtenente da Polícia Militar, meu amigo, meu grande amigo, irmão de farda. Boa tarde, Subtenente Luiz Cláudio, conhecido como Cláudio. Boa tarde, Coronel Rabelo. É um prazer muito grande participar dessa live com o senhor. Saiba que o senhor e a sua esposa moram no meu coração. Temos uma gratidão muito grande por o senhor ser um grande lutador em defesa dos policiais militares, bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente por participar conosco da maior entidade representativa dos militares do Brasil, que é a nossa querida ANERB, presidida pelo nosso grande irmão, Sargento Leonel Lucas, lá do estado do Rio Grande do Sul. E eu aproveito essa ocasião para, desde já, desejar um excelente final de semana para todos os representantes de entidades filiadas à ANERB em todo o Brasil, e principalmente para todos os nossos irmãos de fardas da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar dos Estados Federativos. É um prazer estar com o senhor nessa live, Coronel. O prazer é maior ainda, meu, Cláudio, porque a gente mata a saudade, que a gente que se via pelo menos de 3 em 3 meses, né, em cada estado brasileiro. Agora, com a pandemia, nós não nos vimos ainda em 2020. Então, a gente aproveita para matar a saudade um do outro, mesmo assim, virtualmente, mas a gente está se vendo, está se ouvindo. É uma alegria imensa, uma alegria interior. E eu vendo você, eu estou vendo todo o nosso querido e amado grupo da ANERB, essa associação que veio para modificar a segurança pública.
É um prazer, coronel. Eu me recordo que, brevemente, quando estivemos juntos ali no ano passado, em Vitória, num congresso da NERB em Vitória, nós tivemos o prazer de entregar às mãos do governador do Rio de Janeiro um estudo jurídico e um pedido da nossa entidade nacional para que ele fizesse a revisão da legislação castrense no Rio de Janeiro, que estava excluindo os nossos irmãos militares já na reserva remunerada. Então, é uma excrescência jurídica que juntos tivemos o prazer de entregar às mãos do governador do Rio de Janeiro, lá em Vitória, naquela ocasião, e hoje nós temos a grata satisfação de dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal já regimentou a situação, que é inconstitucional qualquer legislação dessa natureza que exclua os nossos policiais e militares já na reserva remunerada, perdendo o seu benefício de inatividade. Então, é um prazer trilhar junto a defesa dos nossos irmãos, não só aqui de Goiás, mas também do Rio de Janeiro. Essa foi uma grande vitória nossa, uma grande vitória. Cláudio, eu vou começar com uma pergunta. Como é que você iniciou a sua carreira policial militar? Olha, eu tenho uma grande alegria de contar essa história, né? Eu sou um retirante nordestino, natural do estado da Bahia, que vim para o estado de Goiás em busca de melhoria da qualidade de vida, sobrevivência, essa é a verdade. E chegando em Goiás, abracei essa carreira militar em 1995, numa oportunidade que passou à minha frente, um concurso público à época, e me senti na vontade de buscar um emprego, né, uma segurança de um trabalho, e escolhi a Polícia Militar. E hoje digo para o senhor com pura franqueza que é uma corporação que eu amo de paixão e que dou minha vida, se preciso for, para proteger o meu próximo, né? Então, é uma carreira numa instituição que me ajudou a constituir uma família, mas, acima de tudo, a me moldar como um cidadão na defesa dos direitos e das garantias dos nossos irmãos de farda. Bacana, interessante, interessante. A segunda pergunta: o que te fez se interessar especificamente pela Previdência? Olha, coronel, a Previdência eu procuro me debruçar todos os dias sobre essa questão previdenciária. Inclusive, agora eu participo de um grupo de estudo aqui no estado de Goiás, onde estamos juntos preparando a minuta de lei que vai regulamentar nosso sistema de proteção social. E quando se fala em previdência, se fala em seguro social, se fala em garantia de continuidade de vida, em amanhã, na hora que você não tiver mais condições de trabalhar, o que é que vai acontecer contigo. Eu, inclusive, falo para os meus amigos: olha, se você não é um contribuinte da Previdência, faça isso, porque amanhã, quando você estiver velhinho, sem condições de trabalhar, é esse instituto que vai poder te dar uma guarida, um respaldo para que você tenha um mínimo de dignidade. E, diante disso, algo que me interessou muito, nós temos um instituto no Brasil, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que todo mundo conhece como INSS, que antes era chamado de INPS. É o maior instituto previdenciário do mundo, belíssimo, belíssimo. Se não fosse a corrupção que ocorreu no passado nesse instituto, hoje seria uma excelência, né? Então, diante disso, foi que busquei, logo após meu curso de Direito, me especializar. E aí eu dediquei a minha carreira especializando em regime próprio de previdência dos servidores, com ênfase aos militares, buscando um conhecimento maior, porque o militar deveria ser tratado diferente do servidor público civil e, principalmente, dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, porque a nossa carreira realmente é uma carreira totalmente adversa de qualquer outra carreira. Isso foi uma curiosidade que, ao longo do tempo, buscamos, com vários artigos e jornais, entreter com essa matéria que é de grande relevância. Na realidade, previdência nada mais é do que a sobrevivência das pessoas, principalmente terceira idade.
Muito bem. Cláudio, o que é acego e quem pode se associar a acego e quais os benefícios que a acego traz para os seus associados? Olha, a ASEGO é a abreviatura da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás. É uma entidade, uma das maiores entidades representativas dos militares aqui no nosso estado, que tem cerca de 6 mil associados, mas cuida de aproximadamente 20 a 25 mil vidas, porque faz parte também de toda essa assistência que a gente presta, os familiares, os dependentes dos policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. É uma entidade que foi fundada em 1956 e que tem um histórico de luta muito pujante aqui no estado de Goiás, com várias lutas em defesa da categoria, juntamente com as demais entidades que somos parceiros, né? A nossa entidade aqui em Goiás, ela é sediada em um espaço territorial mais valorizado aqui na capital, onde aqui nós temos um grande hotel que recebemos não só os nossos associados do interior, mas também associados que temos em mais 8 estados da federação, podendo ser associado de nossa entidade de soldado a coronel, com caráter universal, inclusive alguns irmãos das Forças Armadas também são associados. Além dessa atividade hoteleira que nós temos aqui, que nós temos na área turística nossa de Caldas Novas, de Aruanã, a Associação dos Subtenentes Sargentos, ou como é mais conhecida como a ASEGO, ela tem também uma prestação de serviço muito relevante na área jurídica, que são um escritório muito grande que temos aqui dentro da nossa sede, com 13 advogados, e temos mais 13 escritórios regionais espalhados em todo o estado. E, além disso, temos uma estrutura de lazer magnífica, temos também uma prestação de serviço muito relevante na área social, com assistentes sociais, com psicólogas, que cuida da mente e da saúde dos nossos associados. Então, é uma grande entidade que presta um serviço de grande relevância. É uma entidade de utilidade pública, tanto municipal quanto estadual, sem nenhum caráter pecuniário, não visa lucro, é sem fins lucrativos, ela é assistencial, ela é filantrópica e que prestamos um grande e relevante serviço para todos os policiais militares, bombeiros militares e pensionistas, tanto os ativos quanto os nossos veteranos aqui no estado de Goiás. Interessante, interessante. Se eu estivesse aí em Goiás, eu não ia pensar 2 vezes em me associar imediatamente, pelo que você falou aí, assistência praticamente geral. Mas, Cláudio, a quarta pergunta, você já respondeu quase tudo, mas só para fechar com chave de ouro, sobre a Previdência, o que é realmente a Previdência e para que ela serve? Olha, na realidade, nós temos que dar um significado da palavra previdência de forma lúdica, tá? De forma muito simples, para que as pessoas possam compreender com mais facilidade. Na realidade, previdência é um seguro, nada mais é do que uma poupança, onde cada um de nós contribuintes, todo mês, desconta um determinado percentual do nosso salário, e esse percentual é administrado por um instituto de previdência, fazendo com que amanhã essa renda, essa poupança, esse seguro social que nós contribuímos ao longo de vários anos, inclusive agora com a reforma, mais ainda, e nós militares, 35 anos dessa contribuição, ao longo desse tempo, após você contribuir pelo determinado período mínimo exigido, esse valor que você contribuiu, que foi para um fundo previdenciário, que capitalizou ao longo dos anos, ele vai servir como uma renda
como a sua renda. Renda na hora que você não puder mais trabalhar. Ou renda na hora que você perder a capacidade de trabalhar, seja ela por causa da velhice da idade, seja ela por causa de doença, por causa de validez, morte. Em caso de morte, esse benefício é estendido para os seus dependentes, desemprego involuntário, maternidade, uma mãe vai dar à luz, fica afastado do trabalho. Essa poupança, esse seguro social vai servir como o auxílio maternidade para que você não perca renda nesse período de afastamento. Na hora do desemprego também, em alguns casos, inclusive como auxílio reclusão, perdeu a liberdade, se você for um contribuinte, você continuará recebendo esse auxílio reclusão. Então, de forma muito simples, muito resumida, isso é a Previdência. A Previdência é um seguro social em que o trabalhador, seja ele da iniciativa privada, seja ele trabalhador rural, seja ele servidor público, ele participa com as suas contribuições sucessivas mensais, e esse benefício dessa contribuição tem o objetivo de garantir ao trabalhador segurado essa salvaguarda, essa renda na hora que ele perder a sua força de trabalho, não poder mais trabalhar. Ok. Quem pode, Cláudio, quem pode se inscrever na Previdência? Olha, deixa eu já agradecer o Nelson Santos, né, que conhece o nosso trabalho e está parabenizando. Muito obrigado por estar participando conosco, Nelson. Sua participação é muito importante. Olha, Coronel, a gente precisa, respondendo essa pergunta, quem pode se inscrever na Previdência, a gente precisa, antes, fazer uma importante consignação, né? O benefício previdenciário, como direito, ele tem uma regra específica. Para que você goze do direito, você tem que contribuir. Então, respondendo de forma simples, quem pode se inscrever? Aquele que tem a capacidade de contribuir para o Instituto de Previdência, seja o geral, que o regime geral de previdência social, onde engloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, se for contribuinte, pode se inscrever na Previdência, né? Existem algumas exceções de estarem inscritos e não contribuir, são auxílios que são fornecidos pelo governo exatamente pelo caráter de pobreza, de necessidade, coisa parecida. Mas, em regra geral, para estar inscrito na Previdência, é facultativo, qualquer um, mas desde que seja um contribuinte. Então, como eu disse, que Previdência nada mais é do que um seguro social, para se inscrever, você tem que contribuir. Então, resumindo, para se inscrever, é aquele que tem a capacidade de contribuir. Ok. Você já respondeu de uma forma geral o que eu vou te perguntar agora, mas só para caprichar um pouquinho melhor. Quais são os principais benefícios para o trabalhador ter uma previdência? Coronel, eu costumo dizer o seguinte, que o principal benefício para o trabalhador, estando inserido no sistema previdenciário como um segurado, que é chamado de segurado, o principal benefício é ter esse seguro garantido. Porque o que é que percebemos? Hoje, a capacidade laboral do trabalhador brasileiro, ele se estendeu um pouquinho mais. É considerado a idade, principalmente com a PEC da Bengala, que foi conhecida como a PEC dos ministros do STF, que estendeu até a idade de 75 anos para que a compulsória possa atingir. Esse seguro social, que é de grande relevância para os trabalhadores, terem assegurado, garantido a continuidade da sua vida com um sustento. Então, eu respondo de forma muito simples quais são os principais benefícios
para o trabalhador inserido num regime previdenciário é, além da sua aposentadoria por idade, nada mais do que é um auxílio, uma renda da velhice, renda compreendida como renda da velhice, além da aposentadoria por idade, aquele segurado que está contribuindo regularmente no âmbito do seu trabalho, se ele sofrer alguma enfermidade e precisar ficar afastado do trabalho, esse regime previdenciário no qual ele está inserido vai lhe amparar, com um auxílio doença, por exemplo. Se você sofreu um acidente de trabalho, ao longo do trabalho, sofreu um acidente, esse acidente vai te tornar incapacitado para retornar ao trabalho. Esse seguro, essa contribuição previdenciária que você está inserido, vai te garantir uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez. Se você, ao longo dos anos, está trabalhando, de repente, por uma enfermidade qualquer ou outra situação, faleceu, você vai poder garantir à sua companheira e aos seus dependentes uma pensão por morte. Se você, mulher, ao longo da sua atividade laboral, tem uma gestação e precisa dar uma atenção para o seu filho recém-nascido, vai te garantir também o seu salário maternidade. Então, eu respondo com pura franqueza que os principais benefícios para o trabalhador ter uma segurança jurídica com relação a uma previdência, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão, esses são os principais benefícios. Tem alguma diferença, Cláudio, se esse trabalhador for estrangeiro? Olha, depende da atividade que esse trabalhador estrangeiro esteja exercendo. Porque a principal garantia para que você esteja amparado no regime de previdência é você ser um contribuinte desse regime de previdência. Então, se esse profissional estrangeiro, por exemplo, aqui em nossa entidade, nós temos 2 haitianos que trabalham aqui conosco, 2 haitianos. Ele, apesar de não ter naturalidade brasileira, ele é residente no Brasil, está com a sua situação no Brasil regular, está com seu visto de permanência no Brasil, trabalha aqui em nossa entidade, carteira assinada, contribui todos os meses para a Previdência através do Instituto Nacional de Seguridade Social. Se ele sofrer qualquer enfermidade nesse momento, ele vai ter todas as garantias que um trabalhador brasileiro que também esteja assegurado no INSS vai ter. Então, não existe diferenciação desde que você preencha todos os requisitos que os brasileiros estão preenchendo. Ah, muito bem. Isso aí foi muito bom que um amigo meu me perguntou isso. Eu falei, vamos perguntar sábado para o Cláudio. Olha, e aqui em Goiânia, nós temos comunidades e comunidades de haitianos, venezuelanos, bolivianos, todos trabalhando dentro da formalidade e segurado do INSS. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta, você já deu também uma dica, mas vamos lá. Quais são as principais categorias que um trabalhador brasileiro ou estrangeiro, como já falou, pode se encaixar na Previdência? Olha, essa pergunta é muito fácil. Por que é fácil? Porque, primeiro, nós temos que fazer uma distinção nos principais regimes de previdências que existem no Brasil, né? Nós temos o regime geral de previdência social, que é regulado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Esse regime é onde engloba a maioria das categorias de trabalhadores no Brasil. Abarca a grande maioria de trabalhadores da iniciativa privada e segmentos profissionais organizados, que é o INSS, que são regidos pelo regime geral de previdência social. Esse regime geral de previdência social, ele criou um teto para esses trabalhadores. Olha, você contribui ao longo dos anos, antes era 11%, agora com a reforma da Previdência decorrente da emenda constitucional
103 de 2019 alterou essa contribuição, mas se você contribui, só que, ao se aposentar, você só poderá levar até o teto do regime geral de previdência, que hoje é R$ 6.101. Então, esse é um regime que abarca a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, que é regulado pelo INSS. Além disso, nós temos o chamado RPPS, que é o Regime Próprio de Servidores, que abarcam, são vários regimes próprios de servidores no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Esses regimes próprios de previdência dos servidores públicos, eles abarcam realmente esses servidores públicos, que têm o seu teto, que agora, com essa reforma da Previdência, também passou a regular um teto, que é o teto do regime geral, poderá, aqueles que passarão a ser segurados a partir de agora nesse regime próprio dos servidores públicos, eles só poderão receberem, quando forem se aposentarem, até o valor correspondente ao teto do regime geral, que é 6.101. Se ele quiser receber mais do que isso eu estou falando para os novos servidores públicos a partir de agora, porque as regras anteriores são mantidas para aqueles que, algumas categorias desse regime próprio que já estavam inseridas, né? Aqueles que já se aposentaram pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos, está garantido o seu salário que recebem hoje, os seus proventos de aposentadoria que recebem hoje. Mas para esses novos servidores públicos que estão inseridos no regime próprio, a partir de agora eles vão ter que obedecer também o teto do regime geral, né? E se quiserem receber na aposentadoria um valor maior do que esse, eles deverão contribuir de forma complementar, que também é um regime de previdência complementar, que serve para quê? O servidor público, além de contribuir no regime próprio, contribui também no regime complementar, e aí junta essas duas contribuições para aumentar a renda dele quando ele se aposentar. E, além disso, nós temos as previdências, os planos de previdências privadas, de alguns segmentos profissionais. Por exemplo, a OAB tem a chamada OAB Prev, que é regulada pelo próprio órgão. Então, tem vários regimes segmentados de categorias profissionais, e temos também a parte que é totalmente diferente de tudo isso que eu falei, o sistema de proteção social, que é o que abraça os militares, tanto da União quanto os militares dos estados e suas respectivas pensionistas. Certo. Cláudio, você falou na contribuição complementar para aqueles que querem ganhar acima do teto após se aposentar. Tem prazo para ele começar a pagar o complementar? Tem algum prazo isso? Olha, por exemplo, vai. Eu quero aproveitar, coronel, e já agradecer também o Luiz Carlos, que está participando conosco dessa live. Muito obrigado pela participação e pela mensagem. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todos os regimes complementares têm suas regras próprias, né? Normalmente, nós estamos vendo aqui em Goiás a Previdência Complementar que foi instituída com uma contribuição de 7,5%. Então, aqui em Goiás, se contribui com 14%, o servidor público civil ele contribui 14,25%, e se ele quiser, aqueles servidores públicos que virão a partir de agora, se quiserem ter uma aposentadoria maior, terão que contribuir com 7,5% numa previdência complementar, e que essa contribuição, para que ele goze desse direito, dessa previdência complementar, deverá ter, no mínimo, 180 contribuições nessa previdência complementar. O que é que isso significa? 15 anos, no mínimo, para que ele possa gozar também do direito dessa previdência complementar. Muito bem, tirou a dúvida de muita gente. Os ouvintes que estão aí nos acompanhando, e esses que estão chegando agora, estamos tendo uma aula sobre previdência
do subtenente Cláudio, da Polícia Militar, do nosso queridíssimo e amado estado de Goiás. Está dando um show, Cláudio. A pergunta número 8. Quais são as formas de aposentadoria de um trabalhador beneficiário da Previdência? Olha, tem várias formas de aposentadoria, né? Nós vamos tratar como regra geral, que é do regime geral de previdência, que é o maior regime existente no Brasil e que congrega a grande maioria dos nossos trabalhadores, tanto urbano quanto rural. E aí eu vou citar algumas formas, né? Aposentadoria rural, aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria rural é uma aposentadoria especial, né? Porque você não precisa comprovar o tempo de contribuição, você só precisa comprovar a sua atividade rural por no mínimo 15 anos, né? E prova testemunhal é uma dessa, registro no INCRA é outra dessa. Então, aposentadoria rural, que é uma aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que aumentou agora, aposentadoria especial por tempo de contribuição, aposentadoria por idade urbana, aposentadoria da pessoa deficiente por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência por contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição do professor, que também é uma aposentadoria especial, aposentadoria dos policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais, que também é uma aposentadoria, tem regramento próprio, especial, e tem, por exemplo, aposentadoria de policiais civis, alguns estados, 30 anos de contribuição para homem, 25 anos para mulher, com a idade mínima de 55 anos para homem, 50 anos para mulher. Então, há várias nuances, várias formas de aposentadorias hoje no Brasil, mas, resumindo, no nosso sistema geral de previdência regulado pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, são essas que nós passamos para o senhor. Mas a mais conhecida, comumente conhecida, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de serviço e contribuição, que é conhecida aposentadoria por idade, e também aposentadoria por invalidez, Coronel Rabelo. Muito bem, está tirando a dúvida de muita gente aí, que já está vendo perguntas aí que você já respondeu. Cláudio está bebendo água, bebam água de hora em hora, se estivesse exercitando de 20 em 20 minutos. Água é vida, precisamos beber água. A pergunta número 9. Existem diferenças entre uma inscrição na Previdência de um trabalhador da iniciativa privada e uma inscrição na Previdência de um servidor público e militar? Opa, que boa pergunta. Só lembrando que, realmente, beber água é vida, viu, Coronel? Eu bebo, em média, 3 litros de água por dia. E, aproveitando, vou já deixar uma receita grátis, viu? Essa regrinha de 3 litros de água por dia fez com que me ajudou muito a perder 14 quilos em 90 dias, tá? Porque o estômago cheio de água, ele pede menos alimento, né? A gente come menos. Beber água é vida, viu? Exatamente. Até esqueci da pergunta, mas eu vou... Eu vou relembrar você. Sim. Existem diferenças entre uma inscrição na Previdência de um trabalhador da iniciativa privada e uma inscrição na Previdência de um servidor público e militar? Opa! Nós falamos nessa pergunta sobre 3 situações. Existe diferença de um trabalhador da iniciativa privada, inscrição na Previdência, trabalhador da iniciativa privada, um trabalhador do serviço público e um militar. São 3 diferenças e não se comunicam. A única forma de se comunicarem
é a reciprocidade na hora da averbação do tempo de serviço de um para outro regime, né? Eu vou tirar o militar. Vamos falar do trabalhador da iniciativa privada e vamos falar do servidor público. Esses dois estão regidos por sistemas previdenciários diferentes. O trabalhador da iniciativa privada estará sendo regido pelas regras do regime próprio, regime geral de previdência, descrito no artigo 40 da Constituição Federal, bem como no artigo 201 da Constituição Federal, que, se eu não me engano, é regulado pela Lei Federal 8.112/91, que é o que regula as regras do regime geral de previdência social. É nesse regime geral de previdência social que estão inseridas as características desse trabalhador rural, desse trabalhador rural e urbano da iniciativa privada. Regras essas que algumas nuances são as mesmas que se comunicam do regime próprio, que é dos servidores públicos, mas com muita diferenciação. Por quê? O servidor público não é regulado completamente pelas regras do regime geral, mas sim porque ele tem um próprio regime. Cada estado tem o seu regime próprio de previdência, e cada município tem o seu regime próprio de previdência dos servidores municipais. Nesse regime próprio de previdência, que regula as regras dos servidores públicos, tanto estaduais quanto municipais, ali estão descritos as normas gerais que são trazidas da Constituição Federal, do artigo 40, mas também estão inseridos as nuances, que diz respeito exclusivamente a esses servidores públicos. Eu vou trazer um exemplo, coronel, aqui para o estado de Goiás. No estado de Goiás, as regras estão regidas na Lei Complementar 77 de 2010. E tem um instituto próprio, que é chamado de Goiás Previdência. Esse instituto próprio é o que cuida das aposentadorias, das pensões, do recolhimento das contribuições desses servidores públicos e também da gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Cada município tem o seu próprio regime próprio, o seu próprio órgão que cuida, mas trazendo a nível estadual, é essa Goiás Previdência que trata da previdência de todos os servidores públicos do estado de Goiás e que tem as suas regras próprias. Um exemplo que eu gostaria de deixar bem claro para o senhor, no estado de Goiás, por exemplo, o servidor público, ele tem a sua contribuição, que é diferente, se eu não me engano, aí do estado do Rio de Janeiro, do estado da Bahia, do estado do Acre. Por quê? Porque aqui em Goiás era considerada a maior contribuição do Brasil, 14,25%, perdia só o estado de Rondônia, que em janeiro de 2020 passou a ser 14,5%. Então, respondendo essa pergunta para o senhor, existe grande diferença entre as regras previdenciárias do trabalhador da iniciativa privada, do servidor público e dos militares, que eu acredito que será objeto de nosso debate a partir de agora, daqui a pouco, que é totalmente diferente dos dois, tanto do servidor público civil quanto dos trabalhadores da iniciativa privada. Muito bem. Então, por que as regras previdenciárias dos policiais, dos militares, de modo geral, são diferentes? Opa! Esse é o tema que eu mais gosto de falar. E foi um dos motivos que fez com que eu buscasse me especializar em previdência, regime próprio de previdência dos servidores civis, e também no antigo, que era chamado de regime próprio de previdência dos militares. Olha, coronel, hoje eu falo com pura sinceridade que militar, seja ele estadual ou seja ele das Forças Armadas, ele não tem previdência.
Militar não tem previdência. O que o militar tem é um sistema de proteção social. Por que o militar não tem previdência? Primeiro, porque a sua carreira ela é totalmente diferente dos servidores públicos e é totalmente diferente dos trabalhadores da iniciativa privada. Veja bem, por que eu estou falando isso? Militar não serve ao público. Sabia? Militar não serve ao público. Militar, ele não fica no seu gabinete esperando a sociedade procurar para receber algum serviço. Eu explico. Por exemplo, o cidadão, ele quer resolver o problema da sua carteira de identidade que ele perdeu. Ele quer tirar uma nova carteira de identidade. O que é que ele tem que fazer? Ir lá no departamento e solicitar a segunda via da identidade. O cidadão, ele quer tirar a sua carteira de habilitação. O que é que ele tem que fazer? Ir lá no Detran e requerer o seu processo de habilitação. O serviço militar é diferente, é totalmente diferente. Por quê? Porque o cidadão não vai no quartel querendo tirar uma certidão, tirar uma identidade. Não. O cidadão, ele liga. Olha, o mundo está pegando fogo, a violência. Nós, militares, não servimos ao público. Nós, militares estaduais, servimos ao Estado. Somos os responsáveis pela manutenção da ordem, assim como os militares da União, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, não serve ao público. Ele não serve ao governador, não serve ao presidente, não serve ao ministro do STF, não serve ao deputado. Os militares da União servem à nação, são os responsáveis pela manutenção da nossa paz enquanto Estado-nação, defendendo a nossa soberania enquanto cidadãos organizados. E nós, policiais militares, defendemos o Estado através da manutenção da ordem pública. Quer um exemplo? Simples como nossa categoria de militares dos estados e militares das Forças Armadas é diferente dos servidores públicos? Muito simples. Se os professores aderirem ao processo de greve e ficarem 30 dias parados, o que é que acontece? Nada. Só vai depois ter que repor as aulas. Nada. Se os servidores da saúde ficarem 5 dias parados, o que é que vai acontecer? Olha, a população vai ficar sem atendimento, mas a ordem social vai ser mantida. Se o Detran fechar as portas por 30 dias em greve, o que é que vai acontecer? Nada também. Se o transporte público aí do Rio de Janeiro greve, o que é que vai acontecer? Nada. Sabe por que nada? Porque o governador vai convocar nós militares para dirigir os ônibus. Essa é a verdade. Assim como aqui em Goiás, nós militares já, inclusive, participamos de limpeza urbana. Certa vez, a empresa de limpeza urbana que parou, greve geral, e nós militares fomos fazer a limpeza urbana. O transporte público aqui já ocorreu, greve geral dos motoristas, e nós militares fomos dirigir os ônibus. Então, coronel, pense bem comigo. E se nós militares pararmos por 24 horas no Brasil, o que é que acontece? Rapaz, aquele filme do Robocop. É aquele primeiro filme do Robocop. Olha, vira um terror. Vira o caos social. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, que nós militares não possuímos previdência porque a nossa natureza jurídica é diferente. Nós somos, coronel, o esteio entre o caos e a ordem. Sem os militares, tanto das Forças Armadas quanto os militares estaduais, não existe democracia, não existe paz social, não existe manutenção da ordem. Por isso que eu digo para o senhor que nós não temos previdências. E a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, onde alterou
o artigo 22, inciso 21 da Constituição, trazendo para a União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos militares estaduais, onde o próprio governo federal enviou o projeto de lei para o Congresso Nacional e foi aprovado a Lei 13.954, que criou o Sistema de Proteção Social, alterando as regras do Decreto-Lei 667, deixou bem claro que, a partir de 17 de dezembro de 2019, os policiais militares e os bombeiros militares dos estados não têm previdência. Tem sistema de proteção social. E o que é sistema de proteção social, Cláudio, pelo amor de Deus? Nada mais é, coronel, sistema de proteção social, nada mais é do que um conjunto integrado de direitos permanentes, de serviços e ações que visa proteger esses policiais militares e bombeiros militares que morrem mais cedo, porque é cientificamente comprovado que um policial militar e um bombeiro militar estão em guerra urbana diária. Rio de Janeiro, infelizmente, o senhor me permita falar isso, mas é um dos estados, junto com o estado do Pará, onde policiais militares mais têm as suas vidas ceifadas em combates. E, psicologicamente, nós envelhecemos 15 anos mais rápido do que um servidor civil. 15 anos mais rápido. O estresse é muito grande. A nossa carreira, nós não aposentamos. Pelo contrário, a gente, ao completar o tempo de serviço de 35 anos, nós somos transferidos para a reserva remunerada e lá poderemos ser convocados a qualquer momento para o serviço ativo. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos quase 600 policiais militares que foram convocados e retornaram, estão trabalhando, cuidando dos 56 colégios militares. Então, o policial militar, o bombeiro militar, tem uma atividade estressante, guerra urbana diária. Olha, no Brasil, se mata mais por crime violento do que as guerras dos países do Oriente Médio. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, que estando nós, policiais militares, bombeiros militares, entre o caos e a ordem, é por isso que nós temos que ser tratados diferenciado. E quando eu falo tratamento diferenciado, eu estou falando não em regalias, não em ser marajás, pelo contrário. Olha o que aconteceu com o sistema de proteção social. Nós tínhamos que trabalhar 30 anos, a partir de agora nós temos que trabalhar 35 anos. Então, enquanto outras categorias permaneceram com 25, permaneceram com 30 anos. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, em decorrência da nossa atividade ser especial, diferente, é que nós fomos excluídos do regime de previdência e fomos inseridos no sistema de proteção social, exatamente por causa da nossa especialidade. Olha, coronel, se tem algo na minha vida que é um sentimento de tristeza que eu tenho, é de não ter tido a oportunidade de acompanhar o crescimento dos meus filhos ao longo dos anos. Por quê? Eu trabalhei 15 anos na operacionalidade no interior do estado, comandante de destacamento. Escala de 24 horas ininterrupta. Eu não tive tempo para levar o meu filho para a escola e nem buscar na escola, nem brincar de bolinha de gude, nem brincar de futebol na rua. Por que eu não tive? Porque um policial militar, quando ele faz o seu juramento de servir a sociedade, mesmo com risco da própria vida, ele também se abdica das principais benesses que a vida poderá lhe conceder, que é estar no convívio do seu lar. Quando você sai para trabalhar 24 horas por dia, nessas 24 horas você não vê sua esposa, você não vê seus filhos e você não participa do crescimento deles. Então, é por isso que os militares não estão inseridos no regime de previdência, e sim no sistema de proteção social. E eu concluo essa pergunta para o senhor dizendo o seguinte, que, além disso, nós não gozamos dos principais direitos que a sociedade civil
que possuem. Nós não temos FGTS, nós não temos seguro-desemprego, nós não temos sindicalização, nós não podemos participar de greve. Então, são vários direitos que são tolhidos. Nós não temos auxílio alimentação, vale alimentação, nada disso. Então, por isso que nós devemos ser tratados de forma diferente. Muito bem. É uma compensação, né? Compensação, o senhor falou a verdade. Compensação, não é regalia. Rapidamente, porque nosso tempo está quase acabando, o que pode mudar para os militares com a reforma da Previdência? Olha, o tempo passa rápido, né? Um papo gostoso, né? Passou muito rápido, mas nós gostaríamos de agradecer os likes, né? A curtição, os compartilhamentos, os comentários de todos que estão conosco nessa live. Mais uma vez, um grande abraço a todos do Rio de Janeiro. E a todos de Goiás também que estão assistindo, nossos irmãos da NERB, né? Olha o que acontece. Um grande abraço para o meu amigo Eduardo Chacon, coronel. Eduardo Chacon é um grande irmão que eu tenho aqui, que trabalha no Detran, está curtindo a gente e mandando um forte abraço para o senhor também, tá? Então, um abraço, Chacon e sua família, de coração. Dizer para o senhor o seguinte, que com a mudança dos militares para o sistema de proteção social, algumas alterações foram feitas. Dentre elas, eu digo para o senhor com pura franqueza, que foi a padronização, a partir de agora, entre todos os estados, com as normas gerais que são estabelecidas pela União, né? Dentre a padronização, nós temos o aumento do tempo de serviço para 35 anos. O estado do Piauí, por exemplo, já era 35 anos. Nós temos, a partir de agora, a garantia da paridade e integralidade para os nossos militares veteranos, para todos os estados. Tinha alguns estados que não tinham paridade. Então, aumento do tempo de serviço, paridade e integralidade. Nós temos uma padronização de alíquota de contribuição para a remuneração de inatividade e para as pensões, que era uma coxa de retalho. Um estado era 11, outro 7,5, outro 13, outro 14, outro 14,5. A partir de agora, é 9,5% para todos os estados. Até 2021 aumenta para 10,5%, mas, por enquanto, é 9,5%. Nós temos, a partir de agora, uma padronização das pensões. Por quê? Olha o que acontecia com as nossas pensionistas. Um policial militar, eu, por exemplo, as regras anteriores, se ocorresse um falecimento meu, a minha esposa, ela iria receber a pensão parcial, somente 70%, por no máximo 15 anos. Pensa comigo, a esposa de um policial militar com 56 anos, onde não aprendeu a trabalhar, somente a trabalhar na iniciativa privada, porque foi privada, inclusive, de trabalhar, porque tinha que fazer o papel de pai e mãe para cuidar dos filhos, levar na escola, né? Porque o policial está ausente para trabalhar. Com 56 anos de idade, ela vai conseguir vaga no mercado de trabalho? Não. Então, a partir de agora, padronizou. O que é que a União está falando? As pensionistas dos militares passarão a ter a sua garantia de forma vitalícia, integral e paritária. Então, o mesmo valor que o seu marido recebia enquanto vivo, ela passará a receber para o resto da vida. Além disso, padronizou o rol de dependentes, né? E padronizou as regras para que esse policial militar, o bombeiro militar, possa ser transferido para a inatividade. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, que, a partir de agora, todos os estados terão que obedecer às regras estipuladas pela Constituição Federal no que diz respeito ao sistema de proteção social dos policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. Muito bem esclarecido. Tem muita mulher aí que, preocupada com o marido doente, já fica mais tranquila, né? Pois é verdade. Ô, Cláudio, tem muitas pensionistas amigas, muito amigas nossas aqui no Rio de Janeiro,
principalmente aqui no Rio, que elas, antes dessa previdência, que nós lutamos muito por ela, né, a NERB, e com você à frente como diretor jurídico da NERB, lutou muito, e tem a nossa contribuição nessa nova previdência. Aqui no Rio, por exemplo, o desconto era de 14%. Só que as nossas pensionistas, uma que ganhavam R$3.000, 3 mil e pouquinho, 4 mil, elas não pagavam praticamente nada, porque passava a contar, se eu não me engano, a partir do que excedia do teto do INSS. Com a nova regra, veio de 14 para 9,5, mas 9,5 em cima do bruto. Por exemplo, a que ganha 3 mil hoje passou a descontar 9,5%. Elas perderam praticamente R$300. Estão reclamando muito. Tem alguma solução para isso? Olha, coronel, inclusive tem uma pensionista do Rio de Janeiro, que eu quero mandar um forte abraço. Frequentemente ela entra em contato conosco, que é a Cláudia, não sei se o senhor conhece. Minha amiga. Pois é, Cláudia, então um grande abraço para a Cláudia, dizer que nós continuamos à disposição. Olha o que acontece, coronel. A maioria dos governos dos estados, olha a aberração que está acontecendo. Pensionista da emenda constitucional 41/2003 para cá, passaram para as regras constitucionais novas, perdeu a paridade de integralidade, passou a ser proporcional, só que passou a obedecer tudo aquilo que excedia o teto, é que ela contribuía. O que era abaixo do teto era isento. Muitas pensionistas aqui de Goiás, inclusive, não contribuía com nada. De repente, veio um desconto no contra-cheque dela de 500, de 400, de 900 reais. E o que é que os governos dos estados estão fazendo? Olha o pulo do gato que eles fizeram. Olha, nós vamos prorrogar o direito adquirido para 2021, não vamos aplicar a paridade de integralidade para os pensionistas, mas vamos aplicar o desconto integral de 9,5% e não de 14,5%. Isso é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Por quê? Só aplicou o ônus, não aplicou o bônus da nova lei. E se só aplicou o ônus, cabe às entidades. E o que é que eu sugiro? Aqui em Goiás, a nossa entidade, por exemplo, que temos muitas pensionistas filiadas, nós não estamos ingressando com ação coletiva, nós estamos ingressando com ações individuais. Por quê? Porque o benefício de pensão é um direito individual indisponível. Então, cada caso é um caso que você precisa demonstrar. E o que é que está acontecendo aqui em Goiás? Muitas delas, inclusive, que eram isentas de desconto previdenciário e desconto de imposto de renda porque possuía enfermidade grave, o Estado passou a descontar. E nós, com essas ações individuais, nos juizados especiais da Fazenda Pública, estamos conseguindo liminares. E as liminares estão suspendendo esse desconto. Estão suspendendo esse desconto. E o que é que estamos arguindo judicialmente? Como pedido alternativo. Se o juiz entender que deve ser descontado integralmente 9,5%, que seja também aplicado o Instituto da Paridade e da Integralidade previsto na Lei 13.954. Então, administrativamente, eu sou sincero em dizer que dificilmente os institutos de previdências locais vão querer implementar a paridade e integralidade. Mas, judicialmente, já está tendo várias decisões reiteradas, não só de Goiás, do estado de Alagoas, do estado do Pará, do estado do Mato Grosso, que já está reconhecendo o direito das pensionistas e também dos nossos militares veteranos. Essa explicação que você deu para os pensionistas se aplica também para os militares da reserva, porque tem alguns sargentos também reclamando comigo que tiveram um desconto grande nos seus salários, variando de 500 a 900 reais.
se aplica também para esses casos? Coronel, aí existe uma diferença. Por que existe uma diferença? Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Os militares inativos teve o ônus e o bônus de saírem do regime de previdência e vir para o sistema de proteção social. Qual foi o ônus? O bônus? Manter a sua integralidade e a sua paridade. E qual o ônus? Ter também o seu desconto para a remuneração de inatividade em pensão de forma integral, reduzindo dos 14% para os 9,5%. Muitos que estavam na reserva, que pagavam um valor X, por exemplo, o primeiro sargento na reserva aqui em Goiás pagava 477. A partir de agora, paga-se 970. A justiça não vem reconhecendo que esse tem direito a retornar ao estado anterior, pagar só o que excede o teto do regime geral. Por quê? O que é que a justiça vem entendendo? Vem entendendo que ele saiu de um regime e passou para outro regime, e que a súmula do STF deixa bem claro que a contribuição anterior, que era para a Previdência, tem o caráter tributário. E se tem o caráter tributário, não goza do direito adquirido nas questões previdenciárias. Por isso que dificilmente vai se conseguir retroagir para que esse policial militar da reserva possa manter aquele desconto que era antes, até porque as regras que eram antes foram mudadas também com a reforma da Previdência, que os próprios servidores públicos civis que tinham a regra antes, agora tem outra regra. Mas eu digo para o senhor o seguinte, que existe o segundo caso. O militar inativo ou veterano que possuía isenção da sua previdência e também do imposto de renda, porque comprovou que tinha problema de saúde, a justiça vem reconhecendo que ele também, mesmo indo para o sistema de proteção social, goza dessa isenção até o dobro do teto como era antes. Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, que as entidades precisam persistirem com as ações individuais para ver se convence o Poder Judiciário que esse militar inativo que contribuía com valor X e agora está contribuindo com 2X, diminuiu o seu poder de compra com o princípio da irredutibilidade salarial, porque o Instituto do Direito Adquirido, os tribunais de justiça não estão arregimentando decisão com base nesse dispositivo. Então, ficou bem claro agora com a sua explicação. Se tiver mais alguma dúvida aí, eu ligo para você de forma privada para você me esclarecer melhor e eu passar para esses interessados. Então, para finalizar, a última pergunta, o que muda com essa reforma da Previdência para um trabalhador de modo geral? Olha, coronel, mudou muita coisa para um trabalhador do modo geral, porque... Mas o principal, né? Não adianta a gente falar das nuances, porque o tempo está curto, tá. E em uma outra oportunidade teremos o prazer de debruçar com mais tranquilidade. Mas o que mudou de forma muito incisiva para o trabalhador, principalmente para o trabalhador da iniciativa privada, foi o aumento do tempo de contribuição e o aumento da idade, né? O aumento da idade, onde, infelizmente, com essa pesquisa que está envelhecendo com mais tempo, está morrendo com mais idade. Aí o governo federal achou que o problema da crise financeira no Brasil se resolveria com aumento do tempo de contribuição e com aumento da idade do trabalhador da iniciativa privada, que eu achei isso uma aberração. Na realidade, eu fiz um estudo muito aguçado do nosso regime geral de previdência regulado pelo INSS, e que se essas contribuições, tanto do trabalhador quanto a patronal, que é o dobro do que o trabalhador contribui, fosse aplicada de forma proba, com muita lisura, sem corrupção,
hoje teríamos um fundo de previdência nacional trilionário, trilionário. Hoje é deficitário por quê? Porque foi deturpado, foi usurpado esse patrimônio que é de todos os brasileiros. Porque a previdência pública no Brasil hoje, ela não é deficitária. Se o senhor fizer um breve estudo, o senhor vai ver que as grandes empresas e os grandes bancos no Brasil são os maiores devedores de previdência e não existe nenhuma medida no Congresso Nacional para que possa combater essa sonegação. Sonegação desse tributo, porque para falar que a Previdência é deficitária, tem que analisar várias nuances, não é só a contribuição do trabalhador. O trabalhador ele contribui obrigatoriamente, porque é retido na fonte, é retido no seu salário a contribuição do INSS. O problema é a contribuição patronal que muitas empresas trilionárias no Brasil não estão recolhendo. E, além disso, ainda é aliado ao processo de corrupção, que, infelizmente, eu sou sincero falar para o senhor que hoje nós estamos tomando um novo rumo, graças a Deus, com a nova gestão governamental, né, de lisura, há quase 15, 18 meses que a gente não ouve notícia de corrupção no governo federal, mas, infelizmente, coronel, a gente ainda ouve esses atos de corrupção em vários estados, e nós esperamos que a população se conscientize, esse ano é ano de eleição, que possa consultar a ficha. É só digitar no Google que vai aparecer a vida do seu candidato que você escolheu, para que nós possamos colocar pessoas que tenham lisura para defender os nossos direitos, tanto nos parlamentos quanto nos poderes executivos. Porque aumentar o tempo de serviço, aumentar o tempo de contribuição do trabalhador, coitado que ganha salário mínimo, não é a solução para dizer que o Brasil sairá dessa crise. Muito bem, Cláudio. A gente fica, assim, muito feliz. Por isso que eu disse no início que aqui é um papo de vencedor. É um papo de pessoas que acreditam no Brasil melhor, que ainda tem projetos proativos para esse nosso país tão maravilhoso que é o nosso Brasil. Eu aproveito também a oportunidade, além de agradecer todos os meus amigos aqui presentes, aqui do Rio de Janeiro, os amigos da NERB por todo o Brasil, a nossa associação nacional que lutou lá atrás, que luta e continuará lutando por um Brasil melhor, apoiando o governo federal, se ele for realmente um governo para o Brasil, apoiando os governos estaduais e municipais que queiram ver seus municípios, seus estados, no nosso país, avançando rumo a esse chamado primeiro mundo, né? A gente quer ver um Brasil realmente qualificado. Então, Cláudio, eu fico muito feliz com a tua presença. Eu quero que você receba o meu abraço, como se estivesse fisicamente pertinho de você, aquele abraço bem apertado de irmão para irmão, aquele aperto de mão e lembrança à sua esposa, à sua família, e essa família NERB, que é a nossa família, né? A NERB é a associação que eu tenho como minha família. A gente está fazendo, a gente faz encontros, né, no Amapá, no Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, no Acre, em Minas Gerais, Brasília, Amapá, olha só, nos extremamente, tudo trabalhando a segurança pública para um Brasil melhor. Então, receba esse abraço, receba esses cumprimentos de carinho, de amor, de verdade, porque eu digo para meus amigos que os 5 princípios que nós temos, que nós precisamos para o Brasil, simplificando, 5 princípios que nós precisamos para um Brasil melhor, é a verdade, coerência, foco, comunicação e perseverança. Mas tudo isso com Deus na frente. Muito bom, coronel. Considerações finais. Eu que agradeço imensamente por o senhor me permitir dizer com coração e o peito cheio que sou seu amigo. Muito obrigado. O senhor é um grande exemplo para todos nós. Esperamos que
a população do Rio de Janeiro possa ter em seus quadros representativos políticos pessoas igual o senhor, porque é sério, é competente, é honesto acima de tudo e, principalmente, olha para o próximo como um igual. O senhor olha para um soldado como um igual, como um parceiro de luta, e isso nos enche de alegria. E, além disso, a população precisa conhecer o que o senhor faz pelo Brasil. Uma luta incessante no Congresso Nacional conosco, viajando em todos os estados onde tem fóruns brasileiros de segurança pública, junto com a nossa querida NEB, com nossos demais presidentes. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, dizer que, esperando passar essa pandemia, para que nós possamos nos encontrar, desejo desde já um grande abraço para a esposa do senhor e me desculpe os nossos amigos cariocas, torcedores dos outros times, mas saudação vascaína, coronel, que o nosso Vascão possa sair desse processo, estagnação e dar alegrias para a nossa torcida, como era antes, com o Marzinho, com o Romário, com o Edmundo. Então, precisamos de um Vasco guerreiro. Estamos aqui na luta e à disposição, e muito obrigado mais uma vez por me permitir participar com o senhor dessa discussão tão importante na carreira de todos nós, policiais militares e bombeiros militares. E nos colocamos aqui à inteira disposição, agradecendo a dona Graça, viu? Que Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Saudações vascaínas e saudações divinas. Amém. Um abraço para a senhora Márcia Maria também. Deus abençoe. Depois, Cláudio, se você permitir, eu vou mandar as perguntas de algumas pessoas para você responder, se você permitir. Estou à disposição sempre, viu? Estou à disposição. Obrigado, Cláudio. Fique com Deus. Muito obrigado. Mais. Tchau. Tchau.